por um caminho que é errado, a ir pelo caminho que você vai se dar mal. Nós precisamos ter um coração ensinável, um coração que está disposto a aprender de Deus. Nós precisamos ter corações entregues a isso. Então, que você não seja um insensato, mas que você seja aquele que está disposto a ouvir. No trabalho, a gente é instruído a fazer uma coisa de uma forma certa, há um padrão. Não seja aquele que ouve aquilo que quer fazer do seu jeito, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua casa, seja onde for, que você tenha ouvidos atentos, porque se nós tivermos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, ouvir o seu direcionamento, nós continuaremos crescendo em sabedoria e aprenderemos cada vez mais com Ele. No versículo 2 vai nos dizer o seguinte: o Senhor aprova a pessoa de bem, mas Ele condena quem planeja o mal. O sucesso verdadeiro, ele não é medido por dinheiro ou posição social, mas pelo favor de Deus, pela aprovação do Senhor na nossa vida. O perverso, ele pode parecer que está tudo bem na vida dele, que ele está prosperando, mas na verdade, quando a conta chegar, ele vai ver que aquilo que ele possui não lhe garante a verdadeira vida, não lhe garante a vida eterna. As coisas que a gente acumula nessa terra não se comparam nada com a graça e com a grandeza de Deus. Que você busque agradar a Deus, porque o Senhor aprova a pessoa de bem. O Senhor aprova aquele que tem um coração nele, um coração entregue a Deus. Então, que nós venhamos a ser pessoas que o Senhor aprova, que o Senhor ache filhos justos, filhos obedientes, filhos entregues à sua obra, à sua palavra. E que a gente possa ser aquele que, mesmo quando a gente queria dizer não, e no momento a gente disse não, mesmo assim a gente venceu a nossa vontade, a gente agiu de forma sábia. Que você seja alguém diligente, porque o Senhor aprova a pessoa de bem. É isso que fala o verso 2. A perversidade, ela nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos, ela permanecerá firme. E aqui, nós somos pegados por isso, nós somos atingidos por isso. Que aquele que faz o mal, aquele que tem atitudes erradas, aquele que anda por um caminho que não é o certo, ele não tem nenhuma estabilidade. Muito pelo contrário, a sua vida ela só está destinada a passar por dificuldades, a passar por batalhas, a passar por lutas. E isso não é um caminho que uma pessoa justa deve seguir. O justo, ele tem que firmar a sua raiz na palavra de Deus, porque é ela que permanece, é ela que é imutável. Lá em Salmos, no capítulo 15, nos versos 1 a 5, vai nos dizer o seguinte: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Se você age dessa forma, se a sua conduta é assim, você jamais será abalado, porque a sua raiz está em Cristo, a sua raiz está em Jesus. Lembrando do que Jesus disse: se te pedirem para andar 1 milha, ande com ele 2. Se te baterem de um lado, dê também o outro. Você seja aquele que age de forma justa, não visando o seu próprio lucro, mas visando agradar a Deus. Que sejamos pessoas que impactam os lugares, que sejamos pessoas que impactam a vida das pessoas, porque temos a nossa raiz
em Deus e buscamos fazer as coisas para a glória de Cristo. O Senhor aprova o de bem e o Senhor aprovará aquele que tem a sua raiz firmada nele. Que sejamos aqueles que agem dessa forma, sejamos o justo e não o perverso, porque se andamos e se fazemos coisas más, ou se temos maus comportamentos, a conta vai chegar, a gente não vai ter uma vida de estabilidade. Mas é aquele que firma a sua palavra em Deus, aquele que leva uma vida íntegra e pratica a justiça, ele pode entrar com glória na presença do Senhor, com honra, porque o Senhor vem, bendito de meu Pai, eu conheço o teu nome, eu sou teu amigo, eu te conheço e você me honrou, você é aprovado por mim. Que você queira ser aprovado por Jesus, que você queira ser aprovado por Deus, porque se assim o fizermos, a gente não pode ter nada nessa terra, mas se a gente tem a aprovação de Deus, a gente tem tudo. E é isso que nos importa, é esse o coração que a gente deve ter no Senhor. E, cara, isso é muito fascinante, porque ontem a gente na aula de teologia, no curso de teologia, a gente estava estudando sobre a grande tribulação, os fins dos tempos, e chegará o momento da grande tribulação, mas mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades, o Senhor ainda continua nos sustentando. Se a gente o honrar, se a gente o agradar, a gente pode passar por dificuldades, a gente pode passar por lutas, mas se a gente tiver a aprovação do Senhor, a gente tem tudo, e é isso que importa. Continuando, no verso 4, vai nos dizer o seguinte, em outras passagens, vai nos dizer o seguinte: a mulher virtuosa, ela é uma coroa de honra ao seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Em outras passagens de Provérbios, a coroa, ela representa riqueza, ela representa vida longa. Já a que age vergonhosamente é um grande problema profundo que ameaça a vida do marido. Mas a mulher sábia, a mulher que te edifica, a mulher que é tua companheira, a mulher que luta contigo, a mulher que sonha os teus sonhos contigo, a mulher que te age, a mulher que age, a mulher que anima você, a mulher que está ali do teu lado na dificuldade, ela é uma coroa de riqueza, ela é uma vida longa. Meu irmão, ter uma mulher como essa na vida é maravilhoso. Eu dou glória a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é um presente do Senhor na minha vida. E como é bom a gente poder caminhar e ter uma companheira na nossa vida que é uma coroa de riqueza, uma vida longa. Meu irmão, ela não vai ser um problema na tua vida, ela não vai ser um câncer como a mulher que age vergonhosamente, mas que a gente tenha isso no nosso coração, de valorizar a nossa esposa, de valorizar a nossa companheira, porque ela é uma coroa de riqueza. E assim o Senhor, Ele nos dá essa graça, né? De ter a nossa companheira na nossa vida, não para nos fazer felizes, mas para nos completar, para nos fazer caminhar no caminho que o agrada, no caminho que o alegra. No verso 5 vai dizer: os planos dos justos são corretos, mas os conselhos do perverso, eles são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vida. Aqui nesse capítulo, no capítulo 12, especificamente o verso 6, também o verso 13, 14, o 18 e o 25, eles estão falando de uma só coisa, de um só entendimento, que é as palavras, a língua. E aqui as palavras, a gente muito bem sabe, você muito bem sabe, que as palavras, elas podem ferir, desanimar, destruir, dividir e até acabar com relacionamentos. E infelizmente a língua, ela tem esse poder ferino. É o que vai dizer lá em Tiago, no capítulo 3, versos 6 a 11.
Tiago também é um livro muito precioso, é o Provérbios do Novo Testamento. Ele vai dizer o seguinte, lá em Tiago, capítulo 3, do verso 6 a 11. E entre todas as partes do corpo, a língua, ela é uma chama de fogo. Ela é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ela ateia fogo a vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano, ele consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheio de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Cara, esteja muito atento. Tiago diz assim: meus irmãos, isto não está certo. A mesma boca que num dia louva a Deus, que num dia engrandece o Senhor, no outro dia está xingando, está difamando, está falando fofoca, está fazendo aquilo que é errado. Isso não está correto. A nossa língua, a nossa boca, ela tem que se abrir para consolar, para enriquecer, para edificar, para encorajar e para curar a vida de pessoas. Que a nossa boca, que a nossa língua e o nosso desejo do nosso coração seja: Senhor, que a minha boca abra, Senhor Deus, Pai, para proclamar o Teu nome. Abra, Senhor Deus, para edificar a vida do outro, Pai, e não para ferir. Infelizmente, a gente vive num contexto de mundo em que muitos cristãos, infelizmente, eles têm agido de uma forma que eles têm ferido, têm desanimado pessoas. Mas não é para ser assim. O Senhor Jesus nos chama para ser uma igreja que consola, para ser uma igreja que edifica, para ser uma igreja que cura. E, portanto, esteja atento ao que Tiago diz: meus irmãos, isto não está certo. Peça a ajuda do Senhor, peça a ajuda do Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que a língua, ela é difícil de ser domada, e realmente ela é difícil sim. Porque a nossa boca, toda hora, ela quer se vangloriar das coisas que a gente conquista, das coisas que a gente almeja. Toda a vida a gente quer estar por cima da carne seca, porque a nossa carne, infelizmente, ela tem esse grande problema. Mas que você seja aquele que encoraja, aquele que fala do Senhor. E você pense, antes de você falar, você tenha esse principal conselho. O principal conselho aqui desse ponto, desses versículos que falam sobre as palavras, que falam sobre a boca, é: você pare e pense: aquilo que eu vou falar vai edificar a vida da pessoa? Aquilo que eu vou falar vai causar algum dano a ela? Realmente é necessário? Realmente é edificante? Se não é, só de você estar calado, você já vai estar certo. Porque você não vai ferir ninguém, porque você não vai machucar ninguém. E que a gente peça isso ao Senhor verdadeiramente: Senhor, muda meu coração e muda o meu falar, para que o meu falar, ao falar de Ti, ao falar, seja para engrandecer o Senhor, seja para dar glória a Ele. No verso 7 vai nos dizer o seguinte: os perversos morrem e desaparecem, mas a família do justo, ela permanece firme. Pode acontecer o que realmente eu estava falando aqui, de os perversos eles prosperarem por algum tempo, mas a sua riqueza não vai durar. A família dos justos, em contrapartida, ela permanece firme. Que você, na sua casa, na sua família, você possa edificar, que você possa fazer com que a tua casa conheça o Senhor. Porque se isso acontecer, você terá uma vida firme nele. Não adianta a gente só acumular as coisas dessa terra, porque vai chegar uma hora que essas coisas, elas não vão nos bastar, isso não vai nos ajudar, isso não vai nos fazer entrar no reino de Deus. Mas se a gente tiver cultivado, tiver plantado a semente, tiver abrido a nossa boca para edificar a nossa casa, para edificar a vida do nosso irmão, do nosso colega de trabalho,
isso terá sido um tesouro para nós, um tesouro que a gente entrará perante o Senhor e se alegrará com Ele por tudo aquilo que Ele fez. No verso 8 vai dizer o seguinte: o sensato, ele recebe elogios, mas o perverso de coração, ele é desprezado. Ser sensato significa agir depois de refletir a respeito das consequências. A mente corrompida leva a pessoa a agir de forma impulsiva e desprezível. E ser sensato é você pensar, é você parar e olhar realmente, essa minha atitude, ela está engrandecendo a Deus? Essa minha atitude, ela está louvando o nome do Senhor? O sensato, ele vai receber elogios, as pessoas vão identificar o seu comportamento, e que a gente seja o sensato que tem o nome de Cristo na nossa frente, que a nossa sensatez seja Jesus, que a nossa maneira de agir seja Jesus, porque quando a gente recebeu um elogio de alguém, a gente não se vanglorie, mas a gente diga, é por causa dele que eu ajo assim. Mas o perverso de coração, ele é desprezado, ele vai ser ignorado. Aquele que tem a maldade no seu coração e age com mau comportamento, aquele que age somente visando o seu egoísmo, visando o seu lucro, ele vai ser desprezado. Mas o sensato, ele vai receber elogios. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Quantas pessoas não têm vivido neste mundo, vivendo uma vida de aparência, vivendo uma vida buscando ser aprovado pelas pessoas? O Instagram é o maior índice disso. As pessoas vivem uma vida falsa, uma vida de holofote. Postam stories em lugares, curtindo, bebendo, com carros, mas vai ver a sua vida, ela está vazia. É melhor você ser uma pessoa simples e ter quem te ajude, ter um irmão que te ajude, do que você aparentar ser aparentar quem você não é e não ter nem o que comer. A simplicidade e a humildade, elas são um tesouro maior do que qualquer carro que a gente pode acumular, do que qualquer carro que a gente pode ter. Porque se a gente é uma pessoa humilde perante a Deus, e assim o Senhor Jesus nos ensinou a ser e nos ensina, a gente terá mais uma vez sido dado honra a Ele, sido aprovado por Deus, que é o que fala lá no começo desse capítulo. Que você seja aprovado pelo Senhor pela sua humildade, pela sua maneira de agir. O justo, no versículo 10, o justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. O justo, ele demonstra compaixão com os animais, ele demonstra compaixão não somente com isso, mas com seu irmão, mas com seu próximo. A pessoa justa, ela não vai demonstrar somente compaixão com o animal de rua, com o gato, mas ela vai demonstrar compaixão com o necessitado, com o pobre, com o faminto. E você tem que refletir, como é que eu tenho tratado as pessoas? A dificuldade do outro me incomoda, ou eu só tenho ignorado, ou eu só tenho virado os meus olhos? Que não seja assim, mas que você seja visto, que você seja lembrado como aquele que tem compaixão. E a sua compaixão é o amor de Jesus que transborda em você pela vida do seu irmão e pela vida do próximo. O Senhor Jesus nos chama a amar o nosso próximo, amar as causas que incomodam Ele, e que você possa ter na sua vida um cristianismo visível, que você não seja conhecido somente como crente que vai na igreja todo domingo ou que vai na igreja na semana, mas que você seja conhecido como o crente que fala de Jesus, o crente que tem Jesus no seu modo de agir. O Senhor, Ele nos chama para impactar onde a gente for, para a gente impactar nessa cidade, para a gente impactar a vida de alguém. Que a gente tenha a maneira certa de agir no nosso pensar, no nosso caminhar, no nosso agir, no nosso falar, tudo seja para o Senhor.
Que a nossa compaixão seja conhecida porque a gente ama a Jesus e não somente porque a gente quer fazer as coisas que nos beneficiam. Não, faça as coisas pensando em Cristo, faça as coisas pensando nele. No versículo 11, a gente continuar. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Aqui, nesse capítulo 12, o verso 11, também o verso 24, também o verso 27, eles vão falar de somente um assunto, de um tema específico, que é que o trabalhador, aquele que é diligente, ele vai produzir frutos. Aqui, Salomão, ele condena a preguiça e ele exalta o trabalho responsável. Seja qual for o tipo do seu trabalho ou a sua profissão, trabalhe com excelência, seja pontual, chegue cedo, chegue no horário, não se atrase. Organize as suas tarefas, não seja aquele que procrastina suas tarefas no seu trabalho. E honre a Deus através do seu trabalho, porque o Senhor é merecedor de filhos que agem com excelência, de filhos que o honram até no seu trabalho. A palavra de Deus, lá em Colossenses, e eu amo essa passagem, eu já debati muitas vezes ela com o Maicon, que diz o seguinte, lá em Colossenses 3, nos versos 23 e 24: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Que o nosso Senhor, que o nosso patrão seja o Senhor Jesus. Que a gente não está fazendo esperando um dinheiro que Ele vai nos dar ou algo que Ele não vai nos dar, não. Mas a excelência de fazer algo por Ele. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala: em tudo o que fizerem, façam como se você estivesse fazendo para o Senhor. Por isso que no seu trabalho você seja o diligente e não o preguiçoso. Que você faça tudo com excelência, que você faça tudo da forma certa, da forma correta. Que você seja alguém pontual, que você seja alguém organizado, esforçado, proativo. E que você honre a Deus através do seu trabalho. Porque quando o seu patrão enxergar a tua maneira de agir, a tua conduta, e ele for te promover, ou ele for te elogiar na vida das pessoas, você não vai dizer: não é por mim, eu faço para Deus, eu faço para o Senhor. A minha maneira de agir revela o Senhor a quem eu sirvo. E que o nosso Senhor seja o Senhor Jesus. Que quando a gente fizer algo correto, algo digno no nosso trabalho, que as pessoas verem a nossa atitude, que a gente diga: cara, eu não faço por mim, eu faço por Jesus. E se você está enxergando Jesus na minha vida, na minha forma de trabalhar, isso já vale a pena. O meu lugar aqui nesse trabalho já vale a pena. Não é por um salário somente que a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que trabalhar para que o Senhor Jesus seja conhecido nisso, nas nossas atitudes. Que você no seu trabalho seja aquele que impacta a vida do seu patrão, a vida do seu companheiro, a vida do seu colega, a vida até daquele cliente chato que chega te perturbando. Porque quando ele chegar com 2 pedras na mão, você vai dizer: bom dia, tudo bem? Que você no seu bom dia, você exalte a Jesus. Que o seu espírito, que o seu comportamento exale a Jesus. E é assim que a gente tem que ser. Que a nossa maneira de agir, ela seja um perfume que exala o nome de Cristo. E assim a gente tem que ser. No verso 12 vai dizer: os ladrões invejam os despojos uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. Aqui mais uma vez um alerta a você a prestar atenção no seu modo de falar, porque o perverso, ele é apanhado na armadilha das próprias palavras. E aqui quantas pessoas não se metem em encrencas por causa daquilo que falam, por causa daquilo que elas podiam ter ficado caladas, mas ela não ficou. Mas o justo, aquele que pensa antes de falar, ele vai escapar dessa aflição. As palavras sábias, no verso 14, as palavras sábias
elas produzem muitos benefícios e o trabalho árduo, ele é recompensado. E aqui, lembrando de Colossenses, lembre-se de que o Senhor lhe dará uma recompensa e de que o Senhor a quem serve é Cristo. E se a gente tem a aprovação de Cristo, essa já é a nossa recompensa. O insensato, no verso 15, o insensato, ele pensa que a sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Ao contrário do insensato, o sábio ele tem consciência de que é preciso ouvir para aprender. No verso 1 desse capítulo vai dizer: para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez aquele que odeia ser repreendido. Tá vendo que não tá certo você ignorar o conselho de pessoas mais velhas que ti? Não tá certo você ignorar o conselho do teu irmão? Que você seja alguém sábio e consciente em ouvir e que você tenha um coração ensinável. Precisamos ter um coração ensinável, porque se a nossa maneira de agir não está certa, não está correta, isso está errado. Nós precisamos ser responsáveis, precisamos ser atentos, precisamos ser diligentes e precisamos amar a disciplina. Precisamos querer ouvir a disciplina, querer ouvir os conselhos daqueles que estão enxergando a situação além de nós. No verso 16 vai dizer o seguinte: o insensato ele se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. O sábio, mais uma vez, ele mantém a calma e por isso ele consegue pensar com clareza e evitar reações que poderiam provocar brigas. Você tem que ser sábio ao ponto de não deixar ser governado pelas suas próprias emoções. E infelizmente eu me enxergo nessa situação. Muitas vezes eu me deixo guiar pelas minhas emoções e eu acabo agindo de forma insensata. Mas o sábio, a palavra de Deus vai dizer que ele não se ira com facilidade, ele ignora a ofensa. Olhando para Jesus e para o que ele disse: se te derem o tapa num lado do rosto, dê também o outro. Seja aquele que ignora a ofensa, mas seja aquele que responde em amor. Não é você ser besta, né? Porque não dá também para ser besta com quem está querendo te menosprezar, quem está querendo te prejudicar. Mas é você ser paciente, é você saber que o outro, o seu comportamento não é ele. São várias outras circunstâncias que o fizeram agir assim, mas que você tenha a boca pronta para se abrir, para falar com paciência, para falar com calma, porque a pessoa, quando ela vê a tua atitude, ela vai enxergar que a maneira com que ela agiu foi errada. Que você não se ire com facilidade, mas que você pense antes de falar, pense antes de agir. Nos versos 17, 19 e 22, aqui vamos falar de outro tema, que é a honestidade, e que Deus valoriza isso. No verso 17 vai dizer o seguinte: a testemunha honesta, ela diz a verdade. A testemunha falsa, ela conta mentiras. A mentira, ela pode trazer vantagens momentâneas, mas a verdade, ela permanece. Seja honesto no trabalho, seja honesto aonde você estiver, não prejudique ninguém. Seja honesto no seu relacionamento, seja com a sua esposa, com o seu marido, com seus amigos, com seus irmãos. Seja honesto diante de Deus. A integridade, ela é uma marca daqueles que buscam ser como Jesus. Que a gente não se deixe ser guiado pelo pai da mentira, mas que a gente seja guiado por Jesus, que é aquele que é o caminho da verdade de vida. Que a nossa boca, ela não se abra para falar mentiras, para se beneficiar, não,
mas que a gente seja íntegro no nosso modo de agir. Só um momento, pessoal, o vento me boicotando aqui. No verso 17, no verso 18 vai dizer o seguinte: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Aqui mais uma vez ele está falando sobre isso, que a sua boca se abra para encorajar as pessoas e para trazer cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal, e a alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Aquele que visa somente as coisas desse mundo, como a gente já viu aqui, já estudou nessa noite, ele passa por tempos de dificuldade, tempos de tribulação, porque a sua riqueza não dura, o seu bem não dura, a sua glória pode ser de um dia, e no outro dia ele está passando por uma dificuldade. Mas aquele que está no Senhor, aquele que se alegra nele, esse permanecerá firme, porque a sua raiz de firmeza é Jesus. E nenhum mal vem sobre os justos, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. No verso 22 vai dizer o seguinte: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio, ele não se gaba do seu conhecimento, mas os tolos mostram toda a sua insensatez. O sábio é aquele que não anda querendo se promover, mas o insensato, você pode prestar atenção, como em muitos lugares vai ter pessoas assim, ele quer sempre estar por cima da carne seca, ele quer estar sempre se vangloriando do seu modo de agir. Que você não seja assim, mas que o seu modo de agir seja de forma sábia, seja de forma que agrada ao Senhor. No verso 24 vai dizer o seguinte: quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso ele se torna escravo. Aqui mais uma vez nós estamos vendo como o trabalho árduo, como o trabalho para Deus, trabalhar com excelência. Se você estiver continuando agindo assim no seu trabalho, e lá você estiver trabalhando num lugar saudável, num lugar que valoriza o funcionário, num lugar que valoriza o teu modo de trabalho, as pessoas vão enxergar isso e você vai ser promovido não somente por quem você é, mas pelo seu modo de agir. E que o nosso modo de agir, se a gente assim for beneficiado, for promovido, o nosso salário for aumentado, não é somente por causa que a gente trabalhou da melhor forma, mas é porque você foi aquele que diz: Deus é merecedor de filhos que agem com excelência, de filhos que agem com diligência. Que você não seja o preguiçoso, porque a preguiça, ela não te renderá nada, muito pelo contrário, ela somente te prejudicará. Mas que você seja aquele que trabalha para Deus, e que a gente seja assim, não somente no nosso trabalho, mas na nossa igreja, no lugar onde a gente está, porque o Senhor nos chama para uma obra, o Senhor chama também para você ser um filho diligente e que trabalha com excelência para Deus. Deus não é merecedor das nossas desculpas, do nosso mau comportamento. Deus é merecedor de filhos que dizem: eu vou lá, eu vou acompanhar aqueles que estão indo, eu vou lá, se não tem ninguém fazendo, eu vou fazer, porque Deus merece isso. Deus merece filhos que agem, que honram a Ele, que chegam cedo, que fazem tudo para a glória dEle. Que nós não sejamos preguiçosos, que nós não sejamos perversos, que nós não tenhamos um mau comportamento, mas que nós falemos de Jesus no nosso modo de agir. O principal ponto desse capítulo é que você, no seu modo de agir, você fale de Jesus. O justo, ele dá bons conselhos aos seus amigos, é o que vai dizer no verso 25. Mas os perversos, eles o desencaminham. É como aquele versículo que eu não memorizei a parte, mas
você não seja aquele que se senta na roda de escarnecedores, mas que você tenha amigos que te ajudam a ir para Deus, que te ajudam a estar nele. Muitas pessoas, elas carregam preocupações que nós não sabemos, que nós não entendemos, ou que nós não vivemos, o que ela está vivendo. Mas elas têm vivido vidas cheias de ansiedade, e assim a gente vê muito no dia de hoje. Mas você seja aquele que é usado por Deus para dar um bom conselho, para dar uma palavra inspirada por Ele, para transformar o dia, a semana ou a vida de alguém somente com o seu falar. Que a gente tenha isso no nosso coração. Senhor, ensina-me que com o meu falar eu leve uma palavra de cura, eu leve uma palavra de vida, eu leve uma palavra inspiradora. E Pai, que eu não seja aquele que se senta com os escarnecedores ou com os perversos, mas que eu seja aquele que leva uma palavra de ânimo, que é o que vai dizer no verso 25, eu acabei trocando. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Que a nossa boca ela se abra para isso, para animar as pessoas. O justo ele dá bom conselho a seus amigos, mas os perversos o desencaminham. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. E se você assim o age, se você assim você vai valorizar, porque você sabe que o suor do seu trabalho é árduo. Você valorize aquilo que você tem, que você não somente viva uma vida querendo gastar o seu dinheiro de qualquer forma, porque quando a gente para e pensa o quanto uma hora de trabalho nossa é barata, é cara, é barata na verdade, não é cara, mas é barata diante de um mundo que a gente vive hoje. Que você valorize aquilo que você tem, aquilo que você lutou para ter. E para encerrar no verso 28, vai nos dizer o seguinte: o caminho dos justos conduz à vida, e ela é uma estrada que não leva à morte. Provérbios 12, ele vai nos ensinar que a verdadeira sabedoria, ela aparece no seu modo de agir. Que você seja aquele que ama a disciplina, que aceita a correção, que você viva uma vida de integridade, que você use e abra sua boca para derramar palavras de cura, que você trabalhe com excelência, com diligência, e que você demonstre compaixão, que você busque o favor de Deus e ser aprovado por Ele. O capítulo ele termina lembrando que o caminho dos justos conduz à vida. E a grande pergunta é: qual caminho você tem seguido? Qual tem sido o seu modo de agir? Que você fique de pé para a gente continuar essa palavra, continuar esse entendimento. Qual é a forma como você tem agido? Qual é a forma, qual é o caminho que você tem escolhido seguir? Meu irmão, minha irmã, se atente para o Senhor, se atente porque Ele tem nos chamado para estar na presença dEle, tem nos chamado para estar aos seus pés. Nós temos tido dias de oportunidade de estar na presença do Senhor, de escolher estar no caminho de vida e não no caminho de morte. E que a gente venha parar para pensar: Senhor, que a nossa igreja ela seja transformada por Ti, que dentro do nosso coração haja um amor novo por Ti, que haja uma fome, uma paixão pelo Senhor. E que assim, Senhor Deus, Tu possa, Senhor, transformar, Senhor Deus, a nossa maneira de agir, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, Pai, porque queremos Te agradar, Senhor Deus, com a nossa conduta. Senhor Jesus, Ele é merecedor de filhos que agem para a glória dEle. Que você possa impactar os lugares onde você tem ido, que você esteja disposto a isso, a se entregar a Jesus por completo, pedindo uma transformação dEle, pedindo para que Ele te faça um vaso novo, um vaso de honra para Ele. O Senhor, Ele é merecedor disso, é merecedor de filhos que agem assim para Deus. Que você não seja aquele que tem andado pelo caminho de morte, mas que você tenha andado pelo caminho de vida, seguindo a Jesus, sabendo que Ele é o único e verdadeiro e absoluto caminho é Ele. Não há nada que não nos leve para Ele, senão somente Jesus. E não há nada que nos leve para Deus, senão somente Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdadeira porta,
Ele é o teu centro, o teu ponto, o teu alvo. Que você possa mudar lugares, que você possa mudar ambientes com a tua maneira de agir, e que teu agir seja parecido com Jesus. Somos chamados a viver com Ele, temos estudado isso, temos falado disso há 7 anos. Seja como Jesus, seja manso, seja humilde, trabalhe com excelência, haja para agradar a Deus. E Provérbios nessa noite nos lembrou que ser aprovado pelo Senhor vale mais do que qualquer dinheiro, vale mais do que qualquer bem. Que a gente seja aprovado por Jesus. Ele chama, Ele merece filhos assim. Que você clame, que você tenha isso no seu coração. Senhor, muda meu comportamento para que o meu modo de agir te exalte, para que eu não seja aquele que é repreendido, mas que eu seja aquele que é elogiado por Ti, Pai. Eu quero ser elogiado por Ti, que o meu nome seja conhecido por Ti, Jesus. E se assim o for, Senhor Deus, tudo terá valido a pena. Que você acorde todos os dias com esse desejo no seu coração. Eu quero fazer Jesus conhecido com o meu modo de agir. E essa vai ser a tua maior pregação, vai ser o teu modo de agir, vai ser a tua maior... vai ser o teu modo de falar das Escrituras, vai ser agir da maneira certa. Que você siga Ele, que você siga Jesus, que você tenha a palavra de Deus no seu coração. Que você possa exaltar o nome do Senhor dessa forma. Busque ser assim, busque ter um coração apaixonado por Jesus, porque Ele quer que você seja apaixonado por Ele. Ele tem nos dado essa graça, Ele tem nos dado essa dádiva de passar tempo com Ele, o buscando, e que assim você o ame, e que assim você o busque todo santo dia, porque Deus quer filhos que agem com excelência, filhos que falam de Jesus em onde for, onde estão. O Senhor, Ele merece isso. Então que você seja incomodado por essa palavra. Senhor, nessa semana, Senhor Deus, nas semanas que virão, Senhor Deus, eu quero agir para a Tua glória. Que você peça isso a Jesus, que você peça isso ao Espírito Santo. Me leva a agir para a Tua glória, Jesus. E se assim o for, Pai, mesmo eu não sendo merecedor, mesmo eu sendo falho e pecador, se as pessoas enxergarem a Jesus em mim, tudo vale a pena, Jesus. Tudo vale a pena por Tua causa, Jesus. Senhor Deus, que tenhamos corações ensináveis, ó Pai. Senhor Deus, alerta essa igreja, alerta esta casa, Senhor Deus, a ter ouvidos atentos para Te obedecer, a ter ouvidos atentos para agir para Ti, Jesus. Tu mereces isso, Senhor, e perdoa, ó Pai, os nossos maus comportamentos, perdoa as nossas atitudes, Senhor Deus, que não tem Te alegrado. Mas, Senhor, ainda há tempo, há uma graça derramada sobre nós nesses dias, ó Pai. Senhor Deus, muda os nossos corações, muda os nossos comportamentos, Senhor Deus. Muda, Senhor Deus, a nossa vida, Pai, totalmente para Ti, Jesus. Tu mereces isso, Jesus. Por isso, Pai, Senhor, nos transforma. É o nosso pedido, é o nosso desejo de ser achado em Ti, Jesus. Assim, Senhor Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos, Te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra e pelo Teu amor por nós, Jesus.
você agora focasse em pensamentos de justiça. Às vezes, nós andamos no meio da linguagem crentez, ou eu posso até dizer crentesca. E as pessoas às vezes fazem uma separação. Quem está na igreja é justo e quem está no mundo é ímpio. Mas isso é mentira. A palavra justo significa justiça. Quem faz a justiça. Tem muito crente vivendo dentro da igreja mais ruim do que os que estão lá fora. E tem muita gente lá fora mais justa do que muito crente que vive dentro da igreja. Então a gente tem que se peneirar, e se colocar e se prontificar. Se eu estou fofocando, isso não é coisa de justo. Se eu estou falando mal, isso não é coisa de justo. Não é porque eu sou da igreja, é porque eu tenho um comportamento de justiça. Alguém está entendendo? Então hoje eu queria pedir a você, se você está na igreja e tem comportamento de impiedade, se arrependa agora e volte para Deus, porque em Deus não há injustiça. Então não é a questão de se participar de igreja ou ser religioso. Não, é um comportamento. Fala comigo, um comportamento. Então parece que a pessoa se converteu, aceitou a Jesus, mas não mudou nada, mas por isso já é justo. É não, querido. Tem muito crente passando fome, porque a palavra de Deus diz assim: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Mas é o justo, não é o crente, é o justo. Você é justo? Você zela pela justiça? Não, não vou fazer isso, não é certo. A gente fala assim, não é certo ou não é justo. Vai, gente, enquanto eu estou falando, você tem que orar. Você tem que dizer: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa toda prática de injustiça. Toda prática de injustiça. Porque o Leonardo falou várias e várias coisas. E algumas coisas ali, quando eu estou chateado, quando eu estou triste, eu disse: Senhor, eu tenho que mudar isso aqui quando eu estou chateado. Porque eu estou tendo comportamentos de injustiça quando eu estou chateado. Falando besteira, às vezes soltando o que não deve soltar, simplesmente porque está chateada. Você deixa de ser justo na hora. Então eu queria que você agora começasse a orar e dissesse assim: Senhor, perdoa se eu tenho tido comportamentos de injustiça dentro da tua casa, louvando o teu nome, pregando a tua palavra. O Léo colocou bem quando diz: a gente tem que ser exemplo por lá de fora. Exemplo no seu trabalho. No seu trabalho você não mente, você não rouba, você não é mal encarado, você não é a fofoqueira, você não é o intrigueiro. No seu trabalho você é alguém que zela pela pessoa que você decidiu ser, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que faz atos de justiça. Então você devolve os 25 centavos, sim. Se ela esqueceu, você vai mandar dizer: olha, eu estou mandando teus 50 centavos no Pix. Eu estava conversando com a Lilian esses dias e a Lilian disse assim: toda vez que fulano me dá algo, ele deixa tanto e não diz que é meu. Eu não sei se é um teste. Quem tem medo de teste aqui? Você tem medo de teste? Tem medo de ser provado, de ser testado? O seu patrão deixar R$100 no chão do caixa, você apanha e bota no bolso? Ou você é justo? Você levanta lá: gente, de quem é esses R$100? Está aqui no chão. E eu estou falando que talvez você esteja precisando dos R$100. Porque toda vez que a gente acha R$100 na rua, alguém já achou? Eu nunca achei, mas... Você achou R$100 na rua, aí, querido? Você achou R$100, mas alguém que talvez esteja precisando mais do que você perdeu R$100. Talvez uma mãe que estava indo comprar o leite. Aí você fica: aleluia, Deus me abençoou porque eu achei R$100. Não, Deus te abençoou quando você trabalhou e Ele te deu saúde, você ganhou os R$100. Quando você achou na rua, fique triste.
que alguém perdeu. E o justo nunca acha que ganha quando alguém perde. Se alguém está perdendo, não é ato de justiça. Vai, eu quero que você se arrependa. Eu quero que você ore. A gente já vai se juntar já para orar com os irmãos. Mas eu queria que antes você orasse por você. E você dissesse: Senhor, eu preciso melhorar nisso aqui. Porque o Senhor protege o justo. O Senhor protege o justo. Não é o crente da igreja ouvir. Não é o crente da Assembleia, da Canaã, da Hebron, da sei lá de onde é. Não. Deus protege o justo, o órfão e a viúva. Se você não é órfão, não é viúva, seja um justo. Amém? Seja um justo. Pratique atos de justiça. Por decisão. Por decisão. E o Senhor estará do teu lado. Ele deixou lá, você devolve. As pequenas coisas, você entendeu? O justo não se perde nas pequenas coisas. Diga: Senhor, me perdoe por isso ou por aquilo. Às vezes um comentário, às vezes na hora da chateação, uma palavra que você soltou o vento e aquilo magoou alguém. Eu acho que a coisa mais ruim, não sei se você já sentiu isso, mas a coisa mais ruim é você estar dentro da casa de Deus e se sentindo uma pessoa errada. Dentro da casa de Deus com malquerência. Dentro da casa de Deus chateado com fulano, com ciclano. Ei, o justo não se embaraça com essas coisas. Porque quem faz o mal a você é mais sobre ele do que sobre você. A gente leva muito pro pessoal, gente. Isso não é coisa de justiça. Vai liberando. Senhor, eu libero o perdão. Libera essa pessoa. Eu libero esse ato ruim. E que depender de mim, eu vou ficar na posição de justiça. Amém? Convide um irmão, uma irmã para orar agora. Vamos orar uns pelos outros. Nesse foco de ser alguém apaixonado pela justiça. Quando o Léo estava pregando, eu estava dizendo: Senhor, coloca um bocado de justo do meu lado, em nome de Jesus. Mas também faz de mim um justo, para que eu seja amigável, amável, querido, bem visto. Sabe, aquela pessoa que quando chega, a turma não diz assim: vixe, lá vem ele. Não, eu quero ser alguém que tenha atos de justiça. Atos de justiça. Isso, comece a orar agora e dizer: Senhor, eu quero ter a prática do ato de justiça. Em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus. Faça você ser apaixonado por ser uma pessoa decente, honesta, homem de palavra, mulher de palavra.
quando decidimos por te seguir, nós decidimos por esse caminho limpo, esse caminho reto, esse caminho apaixonável, de ser uma pessoa decente, honesta. Oh Deus, abre a nossa mente, abre os nossos olhos, para sermos apaixonados pela justiça, apaixonados pela justiça, apaixonados por ser casa de justiça. Que nós não venhamos nos embaraçar com malquerências, com atitudes danosas. Senhor, que todo veneno não corrompa o nosso coração, ao ponto de sermos azedos, de sermos doentes, de sermos doloridos, de praticarmos o mal. Senhor, não amamos o mal, não gostamos do mal, aborrecemos a impiedade, mas cria em nós um espírito de justiça, um espírito justo, capaz de se posicionar diante de tentações, diante de situações, diante de pessoas infiéis. Pai, em nome de Jesus, coloca a piedade no nosso coração, coloca em nós um espírito de piedade, para que a gente se compadeça das pessoas, e que a gente não se embarace com as mazelas, com os traumas, com os problemas. Senhor, nos ensina a ser pais e mães que ensinam a piedade. Não queremos que as nossas crianças sejam exemplo de dano, de mágoas, de abusos. Senhor, elas não passarão por isso. Elas serão amáveis, elas serão cordiais. Faz de nós, Senhor, espelhos na tua casa, espelhos na tua casa. Isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abrace agora a pessoa que você orou. Diga a ela: Deus conta com você. A ser exemplo de luz na nossa casa. Senhor, não queremos ser participante apenas de uma religião, mas nós queremos ser pessoas cheias da tua bondade, da tua benignidade. E o primeiro exemplo seja na nossa casa, com os nossos parentes. Faz em nós, Senhor, coloca em nós o espírito temperante, o espírito calmo, o espírito dominado. Que a gente não seja sem controle, sem domínio, mas que a gente saiba o que falar e quando não falar. Até a nossa feição, para que a gente não vire o olho, para que a gente não derrame saco, para que a gente não seja injusto com aqueles que só conhecem a impiedade, mas que nós sejamos exemplo de luz dentro da nossa casa. Isso em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Então segure essa palavra com fé, que você verá a sua casa servindo ao Senhor. Queria que você agora tirasse momento para dizimar, para ofertar. E eu queria que você já fosse orando pela sua vida financeira. Pai, nós oramos pela nossa vida financeira. E tudo aquilo, Senhor, que tem sido como escassez, que nós sejamos exemplo de fidelidade,
querendo ajudar a igreja. Senhor, quebra em nós toda mal educação financeira. Que nós não sejamos avarentos de espírito, mas que nós sejamos cheios da tua humildade e da tua dedicação, Senhor. Isso em nome de Jesus. Você que vai ofertar, que vai dizimar, pode trazer. Você que vai fazer pelo Pix, levante sua mão, fez pelo Pix. Apenas adore nessa hora. E nós retiramos agora todo pensamento de medo, todo pensamento, Senhor, que nos deixa sem coragem, sem ânimo, preguiçosos, desencorajados, medrosos. Não, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Diga comigo: eu rejeito agora em nome de Jesus todo pensamento de fraqueza, todo pensamento de intriga, todo pensamento de mágoa, tudo aquilo que me magoa facilmente, eu repreendo. Diga com fé: eu repreendo em nome de Jesus toda mágoa no nosso meio, toda mágoa no nosso meio. Nós não viveremos em meio a mágoas, em meio a confusões. Nós viveremos em meio a uma retidão de coração, a uma família verdadeira que tem defeitos, mas que se ama em nome de Jesus. Minha mente é lavada, remida pela mente de Cristo, e eu terei os frutos do Espírito. Diga: os frutos do Espírito: paciência, mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, benignidade. Eu não serei um frouxo, eu não serei uma tola. Diga: eu serei alguém cheia da sabedoria de Deus. Diga em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa igreja para a gente terminar, Pai. Eu oro pela nossa igreja. 7 anos nós contemplamos a fidelidade. Ainda tem tanta coisa, Senhor, para acontecer. Ainda tem tanto casamento para a gente fazer aqui dentro. A gente ainda vai batizar aqui dentro o filho do Luiz, da Sara, filho do Ricardo, da Esté, do Kilber, da Miriam, do Léo, da Lara, da Lígia, do Douglas, tantos outros. Não vou dizer que vou esquecer alguém. Filho da Djarlene, nós ainda vamos batizar aqui dentro em nome de Jesus. Você crê, gente? Você crê? Você crê ou não crê? Nós vamos fazer o casamento do Dini e da Dulce. Aleluia. Oh, glória. Diga: Senhor, mas nós já contemplamos tanta coisa boa que o Senhor já fez, e mais o Senhor fará, em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção final, mas se você tiver alguma enfermidade e precisar da unção com óleo, você pode vir à frente, nós vamos orar sobre você. Pai, eu abençoo o teu povo. Isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia.